Sejam muito bem-vindos. Nós temos ministrado desde domingo passado sobre as cartas que o Espírito de Deus soprou ao coração do apóstolo João na ilha de Patmos, registrado em Apocalipse. E eu quero convidar você a abrir comigo em Apocalipse capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 8 a seguir. E deixa eu perguntar, quem estava aqui no domingo passado? Não vou fazer nenhuma pergunta da pregação não, mas quem estava aqui, só para eu poder saber, no domingo passado, quem estava? Olha aí, isso, que bênção. Em passado nós falamos sobre a igreja em Éfeso, e cada uma dessas palavras direcionadas à igreja são palavras de alinhamento. São palavras de alinhamento. Bom, isso aí. Top. De palavras de alinhamento para a igreja. Quando falamos a igreja, falamos do coração de cada um de nós. E de avivamento. Então Deus nos alinha para nos avivar. Diga comigo, Deus me alinha para me avivar. Por quê? Porque Ele não coloca vinho novo em odres velhos. Então o Senhor me alinha para avivar. Então quando eu estou sendo lapidado por Deus, às vezes moído por Deus, quebrado por Deus, é por um propósito muito maior. É porque Ele quer fazer de mim ser transbordado por Ele, entende? Então quando Deus está me moldando, me amassando, é porque Ele está preparando para me fazer transbordar nele. Então Ele me alinha para poder me avivar. E essas cartas que o Senhor escreveu às 7 igrejas na região da Ásia Menor, Ele fala sobre justamente como Deus viu cada uma dessas igrejas e nos ensina justamente a alinhar o nosso coração àquilo que Deus agrada e alinhar o nosso coração àquilo que não agrada a Deus, para que a gente possa acertar a nossa vida. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, hoje é a carta à igreja em Esmirna. Capítulo de número 2, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o quê? O primeiro e o último, mais forte, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes, melhor dizendo, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Vamos ler juntos essa linda frase, vamos ver? Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Só as irmãs, 1, 2, 3 e... ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Agora os homens, vamos lá? Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Todos juntos? Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. E por fim o verso 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Marque esse texto aí agora, feche os seus olhos. Pai, nós necessitamos e amamos ouvir a tua voz, porque a voz do Senhor revela a tua vontade, e a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. É melhor do que qualquer, ó Deus, ideia, ó Deus, extraordinária que possa passar na nossa mente. Se não estiver alinhado com a vontade do Senhor, ó Deus, ela vai ser dada ao fracasso. Porque é somente em Ti, nos Teus planos, ó Deus, é somente na Tua vontade que nós vivemos uma vida com propósito. Então nessa noite nos faça ouvir o que o Espírito está dizendo a nós, porque essa carta não é apenas uma voz do Senhor, ó Deus, a igreja do Oriente no passado, mas a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais atual, ó Deus, do que a última notícia que saiu há poucos segundos numa rede social. Tua palavra é verdade que liberta. Então nós queremos assim, ó Deus, ouvir a voz do Senhor, que venha ecoar não só nos nossos ouvidos, mas sobretudo na nossa alma, no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, dessa vez nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, uma corrida rumo à coroa da vida. Deixa eu ligar aqui. Bom,
Dessa vez não foi, né? Dessa vez a gente não levou o Hexa aí, tão almejado. E eu fiquei pensando sobre isso nesse período da Copa do Mundo, o quanto que a cultura brasileira carrega a Copa do Mundo de uma forma muito forte, muito forte. É muito forte na cultura brasileira a Copa do Mundo. Prova disso é que tudo gira em torno da Copa quando é o período da Copa. Tem alguém aqui que trabalha no comércio ou em escola, que teve o horário de funcionamento alterado por causa do jogo do Brasil? Tem alguém? Os outros vocês ficaram que vocês não fazem, não trabalham, não estudam, não fazem nada? Eu estava só vindo em casa, pastor. Deixa eu ver, eu perguntar de novo. Quem aqui teve algum horário alterado no comércio, onde está, no trabalho, na escola, na faculdade? Agora apareceu aí, graças a Deus. Olha para você ver. Perceba só, as coisas giram em torno da Copa. Horário de funcionamento, né, do comércio, as programações, você vai... Nesse período a gente passa lá no Instagram como rede social, você só vê todo mundo aproveitando o assunto do momento e postando algo relacionado, sim ou não? Algo relacionado à Copa, os noticiários, as televisões, as conversas no ambiente de trabalho. Até a gente estava nas confraternizações agora, desse final de ano, dos ministérios, vem o assunto da Copa, vem falando do jogo, cada um com a sua percepção. É muito forte essa cultura da Copa do Mundo no Brasil. E é tão forte, por exemplo, o YouTube, né, uma plataforma conhecidíssima, uma plataforma que já rodou aí tantos assuntos, já transmitiu tantas coisas ao vivo, e o recorde da plataforma foi agora na Copa. Teve um canal que foi mais de 5 milhões, se não me falha a memória, ou quase 6 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Então, o recorde de pessoas ao vivo na plataforma, desde quando o YouTube foi criado, foi justamente na Copa do Mundo. Não teve política, período de política, nada que bateu a Copa do Mundo. Então, para você ver o quanto que isso está enraizado. Por quê? Porque tem uma expectativa muito enorme para conquistar essa taça. Há uma expectativa enorme dos jogadores. Porque conquistar uma taça, né, a taça de ouro, essa taça da Copa do Mundo, é o ápice da vida de qualquer jogador. Eu nem conhecia muito bem o time, que eu estou meio desconectado de futebol, só sabia do Neymar. Mas eu comecei a conhecer um monte de menino, Richards, que eu não conhecia, o Cassimiro, né? Eu comecei a conhecer, quem já ouviu falar esses nomes aqui? Então, eu comecei, porque a Copa do Mundo é o ápice da vida do jogador. É o sonho, é o mais alto pódio de sucesso da carreira de um jogador. Para a gente não deu certo levar essa taça aí de ouro, né, o hexacampeonato, mas está tudo bem. Essa taça aí, gente, ela é tão almejada, essa taça, que pegaram o print de uma tela de um celular. De que é essa tela de celular, gente? Vocês são tudo assim, né? Já quero até a tela. Todo mundo ficou sabendo, a tela dele como algo assim, é o que ele visualizou, colocando nos seus olhos, porque é o que eu almejo alcançar. É o que ele mais vislumbra alcançar na sua caminhada, é justamente essa taça de ouro. Bom, tudo bem, vida que segue, acabou a Copa para nós, né, brasileiro, e eu estou lendo esse texto aqui de Esmirna, né, Jesus dá uma palavra para a igreja aqui de Esmirna, que hoje atualmente se chama Izmir e fica na Turquia. A Esmirna era uma cidade muito pomposa, era uma cidade bela na Ásia Menor. Ela era uma cidade muito marcada por coisas muito vislumbrantes, muito nobres, muito ricas. Talvez semelhante ao Catar, né? Onde foi a sede da Copa desse ano. E algo interessante sobre a cidade de Esmirna, aí é uma foto, obviamente, né, do contexto da época. Essa cidade era a sede principal dos Jogos Olímpicos e Atléticos do mundo da época. O mundo da época se convergia e olhava para Esmirna todos os anos. Lá não era algo que acontecia a cada 4 anos, mas todos os anos tinha os jogos, elas tinham templos suntuosos, e ela tinha um estádio muito suntuoso, muito lindo, onde o mundo todo se convergia como na Copa, para poder colocar os olhos sobre Esmirna.
Os jogadores que eram Jogos Olímpicos e Atléticos naquela época, eles almejavam conquistar não uma taça de ouro, como nós vimos aqui, mas uma coroa de louro. Naquela época, a taça de ouro para nós hoje era uma coroa de louro para eles. Já viu aquela coroa de louro da antiguidade? Aquilo ali era o seguinte: alcançar aquilo para o jogador era o ápice da vida dele. A cidade que ganhasse, o país que ganhasse, era euforia. Os olhos estavam voltados e todo mundo almejava conquistar essa coroa de louro. Então, alcançar uma coroa de louro na cidade de Esmina era alcançar uma vitória gloriosa, uma vitória de impacto mundial. Alcançar uma coroa na cidade de Esmina era o maior sonho do jogador da época, era o ápice dessa carreira, porque Esmina, a sociedade de Esmina, sabia o valor de uma coroa, sabia a nobreza dessa coroa de louro, sabia o quanto que era valiosa e honrosa carregar uma coroa de louro. Da mesma forma em que nós sentimos assim esse vislumbrante por uma taça de ouro, eles tinham pela coroa de louro. Jesus, como um pedagogo extraordinário, Jacó, que fala ao coração das pessoas de acordo com a realidade que ele vive, a gente começa a ver vislumbres do porquê que Jesus disse o quê? Vamos ler juntos? Ser fiel até a morte e eu te darei ao que, gente? A coroa da vida. Nenhuma outra igreja das 7 igrejas da Ásia recebe como uma palavra de recompensa uma coroa. Por quê? Porque Jesus fala dentro do contexto de Esmirna aos crentes daquela época. Os crentes que sabiam que ali o maior alvo da cidade, do maior alvo da sociedade das pessoas, eram conquistar uma coroa de louro. Quando Deus, através do Espírito, fala que se o cristão perseverar, se o cristão realmente dedicar a sua vida, se o cristão ser fiel até o nível de morte, ser fiel na sua batalha, ser fiel nas suas renúncias, ser fiel na sua dedicação, ele vai alcançar essa coroa. Ele vai alcançar, ele vai poder receber esse ápice, ele vai poder vivenciar essa glória que é dada. Então, quando os cristãos de Esmina ouvem sobre isso, eles entendem com muita clareza que Jesus está dizendo: olha, os desafios são grandes, os desafios são realmente ferrenhos, mas se você for fiel até a morte, vocês vão receber, não é uma coroa de louro, vocês vão receber a coroa da vida, porque a coroa de louro, ela perece, ela vai morrer daqui a alguns tempos, mas a coroa da vida, a sua glória eterna. Sabe o que Jesus está falando? Tira os olhos da terra e comece a olhar para a eternidade. Você vai passar por lutas e provações, mas se prepare que você serve a um Deus que Ele é fiel. Quando você é fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. A tua fidelidade nunca será em vão, a tua perseverança no Senhor nunca será em vão, a tua dedicação no Senhor nunca será em vão. Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas que estão passando pelo vale de Baca, que é o vale de lágrimas. Você está passando por lutas inimagináveis, mas tem vivido na fidelidade ao Senhor, tem vivido na fidelidade ao Senhor, na dependência, na oração. Ele está falando: filho, filha, descansa o seu coração, porque eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus que vou honrar. Você vai receber a vitória, a resposta, a recompensa do Deus que você serve. Oh, Jesus maravilhoso! Oh, Jesus maravilhoso! Nenhuma das nossas lágrimas do Senhor são irmão. Pode ler o verso de número 9. Conheço o teu sofrimento. Você serve um Jesus que contempla as lágrimas que ninguém vê. Conhece a tua tribulação. Pode ninguém estar dimensionando a dor que está na tua alma, mas existe um Jesus que te sonda e conhece. Sabe quando você se assenta, sabe quando você se levanta, esquadre o seu deitar, esquadre o seu andar.
terra e conhece os teus pensamentos. A palavra nem chegou na tua boca e Ele sabe cada uma delas. E esse Jesus é fiel, é poderoso, é o Deus que honra as nossas lágrimas. A nossa fidelidade a Ele nunca será em vão. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua fidelidade ao Senhor nunca será em vão. A sua fidelidade ao Senhor nunca será em vão. Oh Jesus, nunca, irmãos. Sabe, vai ter gente criticando, vai ter gente debochando. Você não serve a Deus, por que está acontecendo isso na sua vida? Você não teme ao Senhor, por que você está passando por essa luta? Mas existe um Deus que vê, e o Deus que vê é o Deus que se compadece, e o Deus que vê e se compadece é o Deus que age, porque Ele move o coração com compaixão, mas Ele estende as mãos. Ele vê um cego e o texto diz, Ele se compadece daquele cego na entrada de Jericó, mas Ele não só se compadece e fica contemplando, mas Ele toca e opera um milagre. Sabe por quê? Porque Ele não é só onisciente, mas Ele é Deus onipresente e onipotente. O Jesus que você serve, Ele não só sabe todas as coisas, mas Ele age na história. Ele se move em favor daqueles que nele creem, meu irmão. Ele se move. Você serve um Deus que é vivo, você serve a um Deus que é todo poderoso, você serve a um Deus que não nos desampara. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus? Você pode exaltar esse Deus glorioso que nós servimos? Oh, aleluia. Irmão, ser fiel e eu lhe darei. Olha aqui, ó, olha o condicional da nossa fidelidade ao Senhor: jamais seremos desamparados por eles. Nós receberemos aquilo que é mais glorioso que a gente imagina. Mais glorioso é o que a cidade de Esmina tinha como vislumbre de algo extremamente pomposo, glorioso, satisfatório. É que Jesus usa como figura para falar a você: eles vão receber essa coroa, mas é coroa de vida. Essa coroa de vida vocês vão receber. Ou seja, olha como você vê a cidade, os jogadores todos extasiados. Pega essa palavra, meu irmão. Você está vendo esses jogadores todos extasiados? É o que eu tenho para você. O seu problema de hoje não te define. O problema que você vive hoje não é o seu final. Eu quero declarar em nome de Jesus. Tem gente que está achando que Deus colocou um ponto final na sua vida. O Senhor está dizendo: eu estou colocando uma vírgula, porque a sua história não parou. Existe um Deus que continua escrevendo a sua história, e Ele não tem planos de paz, Ele não tem planos de mal, Ele tem planos de paz. Planos de paz. Erga a tua cabeça. Porque a igreja de Esmina era uma igreja que passava por lutas terríveis. Terríveis. Eu fiquei vendo como alcançar a coroa da vida. E eu vejo que o versículo de número 8 que começa, antes de Jesus falar que conhece as provas, antes de Jesus jogar a luz sobre as provas, tribulações, blasfêmias e prisões que eles estavam enfrentando, iriam enfrentar, Jesus joga um foco sobre quem Ele é. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que morreu, mas eu tornei a viver. Sabe por quê, irmãos? Porque muito maior do que os nossos problemas é o Deus que nós servimos. Muito maior do que as lutas que nós enfrentamos é o caráter e a grandiosidade do Jesus que nós servimos. Você vai ver que antes de Jesus conversar com essa igreja sobre problema, Ele fala: igreja, veja quem eu sou. Eu sou, está aí o verso de número 8. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Sabe o que Jesus está falando? Se a gente quer alcançar a coroa da vida, se a gente quer ser fiel até a morte nessa vida, nós precisamos lembrar da supremacia daquele que nos convocou, a grandeza daquele que nos convocou. Relembrar, a gente precisa relembrar todos os dias, para a gente mesmo, quem é o Deus que nós servimos. Porque senão os problemas se tornam gigantes, e o nosso Deus dentro do nosso coração parece que se torna pequeno.
Porque a gente acha que o problema vai nos matar, a gente acha que a situação não vai ter jeito, a gente acha que a porta não vai se abrir. O que é isso? É uma declaração de que você está dando mais foco no problema do que em Deus. Porque quando você olha para Deus, você vai ver que seus problemas são nada, porque você serve, eu sirvo um Deus que é todo poderoso, que é o El Shaddai, é invencível, é o Senhor dos exércitos, nunca perdeu uma batalha, é o Deus fiel. Comece a trazer à memória a grandeza desse Deus que você serve. Eu sempre digo isso de uma experiência particular que eu aplico nos meus devocionais. Eu sempre começo 99% das minhas orações adorando a Deus por aquilo que Ele é. Eu trago à minha mente os atributos de Deus. Hoje eu quero, Senhor, eu quero te adorar porque Tu és Deus Todo-Poderoso. E aí eu começo dentro desse atributo, dessa característica do caráter de Deus, eu começo a adorar Ele porque Ele é todo poderoso. Antes de falar dos problemas, das petições, dos desafios, qualquer coisa, Senhor, obrigado que o Senhor é todo poderoso. O Senhor fez Estéreo ter filho. Você fez o Abraão idoso ter filho, a esposa idosa Estéreo ter filho. O Senhor, ó Deus, sustentou o povo no deserto 40 anos, não tinha comércio, não tinha água potável, não tinha casa, não tinha nada. O Senhor sustentou, o Senhor colocou tonelada de comida todo dia durante 40 anos. Não é só você abrir sua porta, ter comida na sua porta todos os dias. De onde veio? Do céu. A roupa não envelhecia, a nuvem refrescava o povo, nuvem de fogo é milagre todos os dias. E nosso Deus é todo poderoso. Um Deus que dá provisão para uma terra que está seca, um Deus que faz com que vale de ossos secos recebam vida, um Deus que o enfermo tem que se submeter à sua voz, a enfermidade tem que sair porque Ele opera o milagre da cura. Um Deus que endemoniados pode ser 1, pode ser 6.000, vai ser liberto porque há poder no nome dEle. Aí eu começo a orar, irmãos, a adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é todo poderoso. Estou falando de um atributo de Deus. Imagina você começar a adorar Ele porque Ele é fiel. Ele nunca desamparou. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor é fiel. Ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor prometeu para o povo e o Senhor honrou. O Senhor colocou o povo na terra prometida. Não tinha gigante que parava o povo, não tinha muralha de Jericó que parava o povo, não tinha nada que parou o povo. O Deus que eu sirvo é fiel. Aí quando nós começamos a vislumbrar, trazer para o nosso coração, para a nossa mente, a grandeza de Deus, aí eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, preciso de uma porta de emprego, uma porta de emprego, um Deus que ressuscita mortos, uma porta de emprego, um Deus que cura enfermos, um Deus que é dono do ouro, da prata, sem nada. Aí os nossos problemas ficam assim, ó. E aí a gente começa a viver na essência da palavra. A gente não anda por vista, a gente anda por fé. Porque a gente anda olhando para aquilo para quem faz, e não para o problema que nos grita diante dos olhos. Não é ali os 12 anos de enfermidade que vão governar a minha mente. Eu olho para Jesus, eu vou tocar nele com a minha adoração. Então, antes de Jesus, olha aí, o verso começa: essas coisas diz quem? Antes dele falar do problema, o primeiro e o último, o que esteve morto e reviveu. Então Jesus que você serve, Ele é o primeiro e Ele é o último. O primeiro aqui não é porque Ele é a origem de todas as coisas, não, é primeiro em supremacia. Ele é a prioridade das prioridades. Ele é o primeiro e o último. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, nele está a completude de tudo que a gente precisa. Seja do A ao Z, Jesus é essencial na nossa vida. Jesus tem a completude, Jesus está no controle da história. Ele é o primeiro e o último. Por que você está atribulado no seu coração? Se você serve a esse Jesus, descansa a sua alma. Ele está no controle. Inclusive a Bíblia diz que Ele tem escrito todos os seus dias. A Bíblia escreve que todas as coisas cooperam para o bem. Essa luta não vem para te matar, ela vem para te fortalecer, ela vem para ser um trampolim na sua vida, para te aproximar, Davi. Esse gigante é um trampolim para te aproximar mais ainda das promessas de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para vidas aqui? Diante de lutas e aflições, diante da fidelidade que você tem vivido, o Senhor está apenas acelerando o processo da sua vida. O Senhor está acelerando o processo. O Davizinho que está lá cuidando das ovelhas, tem uma promessa de que vai reinar, tem um óleo sobre a cabeça dele, mas ali nas ovelhas, do pouco a pouco, nada acontece. Aí vem um problemão, vem um gigante,
gigante, vem um Golias, vem invencível, 40 dias afrontando o povo, ninguém se posiciona. Deus levanta guerreiro que fala assim: eu não vou contra ti com espada, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E a partir dali começou um novo projeto, um novo nível, uma nova realidade na vida de Davi, que o aproximou como o rei mais ovacionado de Israel. O que isso tem a ver com você? Esse gigante que está diante de você é um trampolim para acelerar as promessas de Deus na sua história. Para acelerar as promessas de Deus na sua história. Você recebe? Então, se você entende isso, você precisa parar de ver o problema como um problema. Você precisa começar a adorar a Deus no meio do problema, porque esse problema não é mau, é bom. É você olhar da perspectiva de Deus e permanecer fiel a Ele, porque Deus vai aprimorar situações no seu coração a partir dos problemas. Porque Ele está dizendo: eu sou o primeiro e o último, eu estou no controle de tudo, do início ao fim da sua história, do início ao fim. E Ele não só é o primeiro e o último, mas Ele é o que morreu e ressuscitou. Interessante, como que é lindo, como que Jesus é uma pedagogia extraordinária, né? Ele vai chamar Pedro, ele fala assim: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. Ele usa a linguagem de pescaria para um cara que é pescador, para falar de coisas eternas. Ele fala de semeador, o semeador saiu para semear porque era uma comunidade de cultura agrícola. E aí ele chega para Esmirna, ele poderia ter falado sobre tantos outros atributos, mas ele decide dizer que ele é aquele que morreu e reviveu. Por quê? A cidade de Esmirna era uma cidade que 1000 anos antes de Cristo era uma cidade construída, mas ela sofreu uma invasão no ano 600 e ela ficou totalmente destruída. Ela foi o pó, morreu a cidade. Só que aí veio um dos homens lá e levantou essa cidade de novo e se tornou uma das cidades mais pomposas da história da época, do mundo da época da Ásia Menor. Ou seja, uma cidade que morreu e reviveu. Jesus vai se revelar e fala o quê? Eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas tornei a viver. Esmirna sabia o que era sair do pó. Esmirna sabia o que era na sua história, mas naquela época a cultura era inculcada na mente das pessoas. Sabia o que era não ter uma casa num local e ali se tornar um local que sediasse os maiores jogos do mundo da época. É assim que Jesus faz. Ele é que esteve morto e reviveu. Ei, eu estou no pó, e daí? Eu sou um vale de ossos secos. Se está debaixo da vontade de Deus, vale de ossos secos recebe vida e se torna exército numeroso. Pode estar morto, você pode estar aqui o caco, você pode estar o pó, inclusive você pode estar aqui nessa noite sem força nenhuma. Que ele diz assim: Deus dizendo, faço forte o cansado e multiplico a força. Ô Elias, eu multiplico a força de que não tem nenhum vigor. Você entra nessa caverna achando que vai morrer, come aí o que o anjo está te dando. Você vai andar 40 dias sem comer nada, porque eu sou o Deus que multiplica a força para quem não tem nenhum vigor. Vem um tempo de renovo sobre a sua vida, vem um tempo de renovo sobre a sua saúde física. Eu quero dizer mais, vem um tempo de renovo sobre a sua saúde emocional. Essa ansiedade, essa depressão não vai te matar. Há um sopro de Deus nessa noite sobre a sua vida. Você achou que não conseguiria se reerguer novamente, mas o Senhor vai multiplicar a tua força nessa noite e te colocar de pé. Deus conhece o seu coração. As pessoas do lado de fora não veem os cacos que estão dentro da sua alma, mas Jesus está vendo e está dizendo: eu estive morto e tornei a viver. Ou seja, eu faço isso, eu pego aquilo que está morto e trago vida novamente. Eu quero declarar um tempo de vida, um tempo de vida sobre a sua casa. Eu quero declarar um tempo de reviver. Um tempo de reviver sobre o seu ministério, sobre ministérios que estão aqui nessa noite, mortos, sepultados, esquecidos da sua alma e na sua memória. Mas o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que estive morto e tornei a viver. Eu vou trazer vida novamente aquilo que o diabo tentou enterrar na sua história.
Oh, Jesus. Deus está neste lugar, queridos. Há um carinho de Deus no seu coração. Muito obrigado, Jesus. Você pode orar ao Senhor. Você pode orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus está neste lugar. Jesus está dizendo para você: tire o seu foco do problema e comece a olhar na grandeza desse Deus. Começa a se envolver na grandeza desse Deus. Começa a mergulhar na grandeza desse Deus. Começa a mergulhar na intimidade desse Deus. É disso que você precisa. O renovo que você precisa para vencer as lutas da vida está na intimidade com Ele, em conhecê-lo. Eu quero declarar que o Senhor vai levar pessoas a um nível de conhecimento a Ele que você ainda não teve. Ele vai se revelar a você. Olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele revelará os seus segredos. Segredos. Para a gente poder, aleluia, receber essa coroa da vida, a gente precisa entender, vislumbrar, relembrar a grandeza, a excelência, a supremacia daquele que nos chamou. A gente tem que entender, caminhando para o encerramento, a gente tem que entender como o verso 9 e 10 nos mostra. Além de vislumbrar a grandeza, entender que essa batalha, que o desafio do jogo é uma realidade. Irmãos, a gente precisa entender, essa igreja era uma igreja extremamente fiel. Nessa igreja não há, como na igreja de Éfeso, pontuações sobre coisas que estavam desalinhadas. Essa é uma igreja que Jesus fala de ponta a ponta, sem falar nada que há desalinhado no coração dela. Oh Jesus, que assim seja nós. Que assim seja o nosso coração, alinhado com os céus. Só que mesmo ela sendo alinhada com os céus, isso não a isentou de provações. O verso 9, conheça as suas tribulações. E o tribular aqui no original grego é justamente assim, é como um rolo compressor. Eram lutas mesmo, não era probleminha não. Conheça a tua tribulação, conheça a tua pobreza. E era financeira mesmo, porque o governo da época, porque eles não prestavam adoração ao imperador, confiscava dos seus bens, confiscava os bens dos crentes. Então eles passavam privações financeiras. E essa pobreza é uma pobreza extrema. Mas Jesus fala, vocês são pobres financeiramente, né? Mas vocês são ricos. Está escrito no texto aí. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Porque os homens valorizam por aquilo que a gente tem, mas Jesus nos valoriza por aquilo que a gente é nele. Ele vê a verdadeira riqueza está no ser e não no ter. A verdadeira riqueza, ouça, está no ser e não no ter. Vai ler as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças em Mateus 5. Bem-aventurado, o que está escrito lá? Os humildes. Bem-aventurado os puros. Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados. Todas as 8, bem-aventurado significa que é extremamente feliz. O que isso quer dizer? Todas as bem-aventuranças estão atreladas ao ser e não ao ter. Porque ser extremamente feliz não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que eu sou em Cristo. E às vezes a gente morre para tentar nessa terra, gasta energia, gasta dom, de forma assim, de forma desequilibrada com a vida com Deus, com a vida familiar, em prol do ter, sendo que a felicidade está no ser em Deus. A gente entende? Somente em Cristo há plenitude de alegria, é na presença dEle, na comunhão com Ele, eu tendo, ou se eu tiver, maravilha, se eu não tiver, louvado seja Deus, porque a minha alegria não está atrelada às circunstâncias da vida, a minha alegria está em estar nele. Então por que é importante eu entender isso? Porque às vezes você está passando, você é fiel, você está em oração, você está em consagração, você está em jejum, você serve ao Senhor, e às vezes está passando por luta como Esmirna, que olhava ao redor e via muitas coisas pomposas ao seu redor, mas ela mesma estava passando por um momento de tribulação. É entender que ser cristão, fiel ao Senhor, não nos isenta de passar por provações severas da vida, e que essas provações precisam ser vistas não como os problemas que vão nos afundar, como eu disse agora há pouco, mas precisam ser vistas como uma lapidar de Deus, uma oportunidade de eu estar alinhado ao que Deus realmente quer que eu alinhe.
não deixe, quando você estiver passando por provações, por lutas, não permita os seus lábios ser tomados de murmuração, mas de adoração. Na hora que você for reclamar, Jesus, louvado seja teu nome, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor nunca me desamparou. Traga a memória que te traz esperança. Coloque os seus olhos nele, e você vai perceber como que Deus cuida de você. Eu encerro. O sofrimento, eu notei que o sofrimento prova a nossa fé. O sofrimento testa a nossa firmeza de fidelidade ao Senhor. O sofrimento, ele é visto por Deus, e o sofrimento, ele é recompensado. Ou seja, quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor recompensa as nossas lutas. O Senhor, ele de forma graciosa, ele recompensa. E por fim, além da gente olhar para aquele que nos convocou, de saber a realidade dos desafios que a gente enfrenta, a gente precisa entender e colocar os olhos na nobreza do prêmio, igual o Neymar fez, né? Colocou lá os olhos na taça de ouro, a tão sonhada taça de ouro. E o texto nos fala que ser fiel até o fim, e te darei a coroa da vida. Gente, a vida nessa terra vai passar. O vencedor, ao que vencer, não passará pela segunda morte. Ou seja, existe uma segunda morte. Existe, além da morte física, uma morte eterna. Mas para a gente não passar por essa morte eterna, é ser fiel ao Senhor. E esse ser fiel até a morte não é ser fiel até o último dia de vida que esse texto está querendo dizer. É ser fiel até o último dia, não. É ser fiel até a intensidade de morrer por Ele. É uma fidelidade intensa. É uma fidelidade em que eu não negocio os meus princípios, porque eu sou fiel ao Senhor que me vê. É uma fidelidade que eu não vendo o meu chamado, porque o Senhor me vê. A minha fidelidade, às vezes, de perder alguns privilégios, algumas oportunidades, que às vezes aos olhos humanos sejam bons, mas estão desalinhados da vontade dele. Eu sou fiel até a morte. Porque esses cristãos se convertiam, se tornavam homens que corriam o risco de morrer por Cristo. Como morreu o Policarpo, que foi um pastor depois do João dessa igreja. O Policarpo morreu. Ser fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Deixa eu te falar, para a gente encerrar aqui. Comece a colocar os seus olhos. Se você e eu queremos alcançar essa coroa da vida, que a nossa vida nessa terra é uma fumaça, é um sopro, passa rápido. E o que é de fato a taça de ouro, a coroa de louro, é a coroa da vida, que de fato deve brilhar nos nossos olhos, está na tela do nosso celular. Se você quer viver isso, peça ao Senhor: Senhor, crave nos meus olhos a eternidade. Sabe, a gente vive como cidadãos às vezes só da terra, e a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. A gente está gastando energia só por coisas aqui nessa terra. Jesus está falando: comece a priorizar as coisas espirituais da sua vida. Comece a priorizar aquilo que é eterno. Comece a colocar o seu tempo para as coisas que são eternas. Olha, dá uma olhada na administração do seu tempo. Quantas coisas você pensa sobre eternidade, que vislumbram as coisas que são espirituais, e quanto tempo você gasta na sua vida vislumbrando as coisas que são materiais? O foco nosso, o descanso da nossa tela deve ser justamente aquilo que é a glória de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus. E é esse o chamado de Deus. A vida é uma fumaça, gente. É breve. A Lu deu testemunho aqui no primeiro culto. O meu sogro, pela glória, para a graça de Deus, estava aqui. Era segunda-feira, veio visitar a gente. Na segunda-feira vamos fazer um procedimento aqui na pele, queimar lá umas manchinhas que estavam dando, tal, aqueles negócios. E aí, no meio daquele processo, ele tem ali, eu vou falar na linguagem simples, não médica, mas é como um infarto ali. Ele sente uma dor ali, uma dor que às vezes até desmaiou, né? E teve ali um momento, nós chegamos, fomos buscar ele, levamos ele para a Unimed, já teve que ir direto para a UTI. E quando eu peguei meu sogro, eu falei: meu Deus do céu, quando eu fui buscar ele nesse consultório, o médico fazia um negócio de pele. Eu olhei para ele, ele estava assim, branco, daqui, assim, a ponta, que isso, desfalecido praticamente, não tinha nem força para vomitar. Eu falei: meu Deus do céu,
Saiu lá de casa com um netinho de boa, e ali em poucos minutos estava quase indo a óbito. A graça de Deus é tão linda, porque em Ecoporanga, onde ele mora, não tem nenhuma estrutura hospitalar. Se tivesse acontecido isso com ele lá, com certeza ele não teria sobrevivido. Mas o Senhor permitiu. O Senhor, mesmo que a gente não vê, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando, o Senhor está preservando. E aí, segunda-feira, ficou internado até quinta. Hoje estava aqui, no culto, de pé, fortalecido, renovado. Você pode aplaudir o cuidado de Deus, a soberania de Deus, o milagre de Deus. Diga assim: mesmo que eu não veja, o Senhor está trabalhando, o Senhor está cuidando de você. Eu vi uma biografia, estou terminando de ver a biografia do pastor Márcio Valadão, inspiradora demais. E um dos pastores dele conta um testemunho de que antes dele ser pastor, ele era sequestrador, assaltante. Ele assaltava banco, tinha uma quadrilha. E eles viram um dia o pastor Márcio Valadão andando ali na Lagoa da Pampulha, fazendo caminhada. E eles falaram: olha, aquele lá é o pastor daquela grande igreja, vamos sequestrá-lo. E elaboraram um plano para sequestrá-lo. Eles já eram profissionais. E aí eles elaboraram um dia do pastor Márcio caminhando na lagoa, o senhorzinho lá, tá, o jeitinho dele, nossa. Eles dentro de um Corolla novo, falaram assim: nós vamos pedir uma informação, na hora que ele parar, a gente sequestra ele, traz ele para dentro do carro. E aí passando, na hora que passou do lado dele, foram abrir a janela do Corolla para pedir a informação. A janela de um carro novo não abriu. Aí, para não dar suspeita, eles deram a volta de novo na lagoa. Não sei como é que é lá a dimensão toda, mas deram a volta. Ele falou que na segunda vez eles falaram: vão abrir a porta e já puxa. E quando estava, não era gente amador, era gente profissional nessa questão de sequestro. Na hora que ele vai abrir a porta, destravei. Não abriu a porta. Ele falou: gente, não, vamos ter... Foi dar a terceira volta. Na hora que ele está indo na terceira volta, passa uma patrulha que faz ali ao redor da... E eles, meu Deus, aí eles foram embora. O senhor Márcio continuou caminhando. Depois esse cara foi preso. A família dele começou, a mãe dele, que era uma serva de Deus, não era da Lagoinha, mas começou a ser assistida pela Lagoinha, recebia cestas básicas, ajudava no pagamento de conta de luz. Essa mulher começou a passar muita provação, e ele ficou sabendo lá da cadeia. Como é que esse povo faz isso sem conhecer a mãe, nem membro de lá? O que é isso? Começou a tocar o coração dele. E hoje ele começou, quando ele saiu da cadeia, começou a visitar a igreja, se converteu, começou a servir, e hoje é um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha. Você pode aplaudir Jesus. Sabe por quê? Mesmo que você não veja, existe um Deus que está trabalhando. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena. Na verdade, é a única esperança nossa. É o Senhor. A nossa vida nessa terra passa rápido. A única esperança de satisfação, de vida abundante na terra e de certeza de vida eterna nos céus se chama Jesus. Se coloca de pé. Como está a sua vida com esse Jesus? Como está o seu coração com Jesus? Eu quero convidar você a fechar os olhos, tá? E louva o Senhor com um cântico. Quero convidar você a fechar os olhos. Esse encerramento eu quero fazer 2 convites, para a gente poder orar encerrando. O primeiro deles, se talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e eu vou te ajudar a identificar isso. Você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza, se Jesus voltar hoje, você vai alcançar essa coroa da vida. Você olha para a sua vida e fala: não, se Jesus voltar hoje, eu não receberei, eu não estou sendo fiel a Ele, com o meu coração, com os meus olhos, com a minha vida. Não estou falando de ser perfeito, estou falando de ter uma vida conduzida por Deus. Como que eu vou te ajudar? Imagine se Jesus voltasse hoje.
Você tem convicção no seu coração que você subiria com Ele nos ares e herdaria essa coroa da vida? Se você não tem essa convicção, não importa a sua religião, não importa nem se você é membro da igreja aqui, se você toca, se você canta, não tem nada a ver com isso, tem a ver com cargo, tem a ver com o nosso coração em Deus. Você diz: pastor, eu preciso hoje entregar a minha vida a Jesus. Ou quem sabe você está aqui e você já andou com o Senhor, mas você não está sendo fiel ao Senhor. Você está frio, você está longe, você está distante, você está talvez como um filho pródigo. Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas que estão como um filho pródigo, não lá na lama, nesse nível de lama, mas que já se afastou, tem se afastado da casa do Pai. Você está se afastando cada vez mais, ó. O filho pródigo não caiu, não saiu da casa do Pai, caiu lá no porco. Ele foi saindo e foi só distanciando da casa do Pai, gradativamente. Deus está ministrando no meu coração que tem pessoas que estão nesse processo, em que você há pouco tempo estava lá, firmado na casa do Pai, mas você já está com passos distantes e opostos à casa do Pai. E hoje Jesus está falando: filho, é tempo de voltar, é ser fiel até a morte, porque eu tenho coroa de vida para te dar. Eu tenho coroa de vida para te dar. Então quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Esse é o primeiro convite. A Thay vai cantar ao Senhor, por gentileza, Thay. Você vai cantar. E se você entende que Deus está falando com você e quer voltar para Jesus, você quer voltar para Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor, ou entregar a sua vida a Ele, ao som dessa canção, deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar. É um privilégio vir no altar. Ah, meu Deus, eu vou no altar. Isso é privilégio. Os crentes de Esmina, eles eram mortos, eles sofriam prisões por declarar Jesus. Vir no altar, receber uma oração, isso é um presente. Quem me confessa diante dos homens, eu vou confessar ele diante do meu Pai que está nos céus. Então eu quero convidar você a sair, e sair rapidamente, por um despertar do Espírito Santo. Deus está falando ao seu coração: venha como tu estás. Como vai acontecer? Isso é dele. Venha como tu estás. Ouça a voz do Espírito Santo sobre o seu coração. Então venha. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer. E você pode vir. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, e você que deseja voltar para os caminhos do Senhor, deixe o seu lugar e venha ao som dessa canção, em nome de Jesus. A igreja vai louvando ao Senhor. A igreja de olhos fechados vai cantar a Jesus. Você pode estar na galeria, você pode estar sentado lá atrás. É tempo de reconciliação, é tempo de renovo de aliança, é tempo de voltar para o lugar onde você nunca deveria talvez ter saído. É tempo de voltar para o braço daquele que te chamou, que te escolheu. Oh Jesus, aleluia. Sobre as feridas, oh Jesus, oh Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Jesus. Vai soprando, Jesus, vai soprando. É a tua voz, é o teu Espírito Santo quem faz. Oh Deus, a palavra é lançada, a oportunidade é dada. É o teu Espírito Santo quem produz. Então vai quebrando as cadeias, vai quebrando os grilhões. E ó Deus, vai, ó Deus, atraindo com os teus braços de amor. Ó Deus, aleluia, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está nessa noite, ó Deus, chamando para mais perto, chamando para essa entrega. No nome de Jesus, no nome de Jesus, sopra Espírito, sopra Espírito. Aleluia. Você pode louvar o Senhor. Aleluia. Oh Jesus, exaltado seja teu nome. Não fique esperando alguém vir para você vir. Não deixe os dados inflamados do inimigo te bloquear de viver algo novo. Não espere o ano de 2023 iniciar. Nós não sabemos do amanhã. O tempo é hoje, a hora é hoje, a oportunidade é hoje. O chamado de Deus é agora. Ah Jesus, o Senhor, ó Deus, é o Deus, oh Deus gracioso. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra sobre este lugar, Espírito de Deus, com o teu poder. Cante com a força dos seus pulmões, para que Jesus venha soprar com poder, com graça neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre o vale, Jesus, sobre o vale de ossos secos, aleluia, faz o exército
levantar sobre as feridas. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Vem, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Curar sobre o vale. Sobre o vale. Nosso seco. Faz um exército Se levantar. sobre as feridas. Oh, Jesus. Vem O segundo e último apelo que eu quero fazer. Existem pessoas do primeiro apelo que Deus está pedindo para você se posicionar. Eu tenho plena convicção. Existem pessoas do primeira oportunidade. Deus está falando para você vir, para você dar o passo público. Você precisa fazer isso. Talvez você fez aí, eu fiz aqui no meu cantinho. Hoje Deus está dizendo para você, 99% dos chamados, dos apelos que eu faço é do lugar onde a pessoa está. Mas hoje o Senhor tem algo para fazer em vidas aqui na frente. Então eu não vou insistir com você, porque é uma oportunidade do céu para o seu coração. Mas você sabe, seu coração está tremendo aí diante de Deus. Há uma voz que ecoa na sua alma dizendo: vai. É o chamado de Deus, é o chamado de Deus. Não se preocupe com o que os homens vão pensar, se preocupe com o que o Senhor vai pensar. Ele quer até fazer isso, porque isso vai se tornar um testemunho na sua vida. O segundo apelo que eu quero fazer, isso pode vir, nós já temos um irmão aqui à frente, louvado seja Deus. Se tiver mais pessoas, pode vir, eu creio que tem mais pessoas além dele, pode vir. Deixa eu fazer o segundo apelo, segundo chamado, segundo convite para a gente finalizar. Tem pessoas que estão passando por um momento de luta, na caminhada com Deus, como a igreja de Esmirna, lutas ferrenhas, precisa de um renovo do Senhor. Sai do seu lugar rapidamente, vem aqui, em nome de Jesus, vem aqui à frente, vem à frente, em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração agora e vamos orar. Por quê? Porque Jesus vai trazer um endireitar sobre vidas, e Jesus vai trazer um renovo sobre corações. Os que vieram à frente nessa primeira oportunidade, o Senhor já está recebendo. Isso vai ser testemunho que naquele dia você veio e começou um novo ciclo na sua vida. E as pessoas que vão vir aqui agora, nesse segundo momento, há um renovo de Deus sobre a sua vida. Há um renovo de Deus. Há um renovo de Deus. Não se esmoreça, porque existe um Deus que vai te colocar de pé, porque Ele esteve morto e reviveu, e Ele vai colocar você de pé nessa noite. Então eu quero convidar o pastor Tiago para fazer essa oração final em favor das pessoas que estão aqui à frente. Vamos cantar. Cante, meu irmão, cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Cante. Agora você não vai orar, você vai cantar. Cante, cante, cante a grandeza dele, igual ele se revelou para Esmirna. Cante, cante. Aleluia, aleluia. Vamos lá mais uma vez. Declare a grandeza de Deus. Declare a grandeza de Deus. Eu cantarei. Faça igual Jesus fez com Esmirna. Vai trazendo à memória a grandeza do Deus que você serve. Vai trazendo à memória. Vai exaltando, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é fiel. Oh, Jesus maravilhoso. Sim, Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Jesus começa a derramar através do louvor agora o renovo do Senhor. Sim, Deus, vai derramando renovo sobre corações. Pessoas, ó Deus, que estão passando por vale de lutas, por provações, mas são homens e mulheres do Senhor. Começa nessa noite a trazer renovo sobre corações deles. Começa a trazer renovo, ó Deus, sobre a mente. Começa a trazer renovo sobre as emoções. Aleluia. Pastor Tiago pode fazer essa oração final, impetrar a bênção apostólica aqui, em nome de Jesus, sobre a igreja. Adora Jesus, aleluia, oh glória. E eu cantarei quão grande sobre todo nome, sobre todo nome.
é o meu Deus. Espírito Santo, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Diga: Senhor, renova-me, renova-me. Renova-me, Espírito de Deus. Peça renovo a Deus essa noite. Peça renovo ao seu coração, à sua vida, à sua mente. Comece a orar agora, comece a orar agora. Peça ao Senhor sensibilidade ao seu espírito. Comece a orar agora, peça ao Senhor. Ele está aqui. Ele é o Deus que nos atende. Ele é o Deus que traz refrigério, paz sobre nós. Feche os seus olhos agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós estamos diante da autoridade máxima aqui nessa noite. Nós estamos diante da autoridade daquele que fez os céus e a terra. Nós estamos diante daquele que nos ama. Nós estamos diante daquele que doou, que deu, entregou o seu Filho em nosso lugar. Senhor, nós oramos por cada vida que está aqui essa noite. Nós oramos por aqueles que estão em casa, Senhor, porque cremos também que a oração não está presa a lugares, não está presa a ambientes, mas a oração, ó Deus, ela percorre os céus dos céus, ela percorre, ó Deus, a terra, Senhor. Ó Deus, o Senhor se move. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que levanta do monturo necessitado. O Senhor é aquele que diz que nós até podemos cair, mas o Senhor é aquele que nos levanta e nos coloca de pé. O Senhor é aquele que nos sustenta. Ó Senhor, aqui estão os teus filhos. Alguns ainda estão correndo, mas outros estão tão cansados, ó Deus, ó Pai, que pararam de correr e estão andando. Outros, Senhor, chegaram ao nível tão grande de cansaço que já não conseguem nem mais andar, mas estão caídos, prostrados. Mas a tua palavra diz que o Senhor é aquele que traz um renovo sobre nós, e a tua palavra nos diz que nós correremos e não nos cansaremos, voaremos com asas como de águias. Ó Deus, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Por isso, Senhor, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ah, Senhor, o Senhor é aquele que renova. O Senhor é aquele que nos toma pela mão e diz: filho, eu estou contigo todos os dias. Não só um mês, não só uma temporada. O Senhor não é Deus de temporadas. O Senhor não é Deus de temporadas. O Senhor é o Deus que está conosco todos os dias, todas as horas, aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. O Senhor mostrou isso na sua palavra. É no templo, o Senhor estava lá com os teus discípulos. Era nas casas, o Senhor estava lá. Mas quando aqueles homens foram presos, o Senhor também estava lá, presente com eles. Senhor, nós oramos para que haja um renovo nos corações, um renovo na mente, para que haja um renovo sobre cada pessoa aqui nessa noite. E nós oramos, ó Deus, para que, como foi ministrado aqui neste lugar, nós oramos agora, Espírito Santo, para que o Senhor, ó Deus, possa nos dar, Senhor, o entendimento da tua palavra, e que nós possamos correr, não uma corrida em vão, mas que nós possamos correr olhando para o prêmio que está preparado, olhando para aquilo que o Senhor reservou para nós, esquecendo das coisas que para trás ficam. Espírito de Deus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor gere em nós, grave em nossos olhos, ó Deus, a eternidade. Grave em nossos olhos a eternidade, Senhor, que nós não venhamos nos perder no meio do caminho, que nós não venhamos nos perder no meio da caminhada. Sustenta-nos, ó Deus, que a nossa vida como cristão não seja, Deus, um exemplo negativo para as pessoas, mas que nós possamos ser um exemplo positivo para essas pessoas. Senhor, que nós possamos dar um exemplo, ó Deus, de que realmente nós estamos fazendo a corrida certa, de que realmente nós não estamos lutando por uma coroa corruptível, por uma coroa que se desfaz, mas nós estamos caminhando em direção a algo que é duradouro, que não cabe nesse tempo, porque é eterno. Por isso, Pai, gera isso em nosso coração. Espírito Santo, nós oramos por essa igreja, nós oramos por cada pessoa que está aqui essa noite. Pai, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê a sabedoria, como foi dito aqui, Pai. Ó Deus, nós temos a Copa do Mundo,
que acontece, ó Deus, de tempos em tempos, ó Senhor, mas às vezes nós fracassamos e nós perdemos essa Copa, como aconteceu, mas não deixa a gente perder a coisa mais primordial, que é a vida eterna, porque isso não tem mais volta. A Copa nós podemos voltar com outros jogadores, a Copa pode ter um renovo de pessoas, e nós podemos ganhar, mas a vida eterna não. Então Senhor, nos faça entender, queremos sair daqui com entendimento, de que nós não estamos correndo qualquer corrida, de que nós não estamos lutando por qualquer coisa, isso é muito valioso. Faça-nos, ó Deus, sairmos daqui hoje com uma urgência, um senso de urgência, de entender que nós estamos lutando pela nossa vida, que nós estamos lutando pela nossa vida, para que nós não venhamos sofrer a segunda morte, mas que nós possamos estar contigo eternamente, gozando daquilo que o Senhor preparou para nós. Ah, Espírito Santo, eu oro nessa noite, olha o que Deus está dizendo, eu oro nessa noite, para que caia sobre nós um batismo de realização, para que caia sobre nós um batismo de realização, para que quando você não tiver aquilo que você deseja ter nessa terra, que você já venha crer que você tem muito mais do que você precisa, que esta seja sobre a sua vida uma realidade, e que o Senhor te leve nessa noite em paz e em segurança, que o Senhor guarde a sua mente e o seu coração, e que essa preciosa semente que foi lançada na sua vida, em nome de Jesus, venha produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo seja sobre você. E nós declaramos que o Senhor abençoe você, seus filhos, os seus netos e as descendências que virão até a volta de Jesus, porque nesta batalha você não tem que pelejar, e nesta corrida nós já somos considerados mais que vencedores. Semana abençoada para você. Não saia sem abraçar alguém, não saia sem dar um aperto de mão, não saia sem abençoar a vida de alguém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.